Ademais dessa compulsão, uma ordem de guerra foi recebida, e os heróis, os Siddhas hiperbóreos, entraram rachados no universo de pares de opostos do demiurgo Jeová para combater e resgatar os camaradas prisioneiros, e ao mesmo tempo destruir a criação diabólica do Senhor das Trevas, transmutando-a conjuntamente à ressurreição do Virya. Então, quer dizer, ele fala que depois que houve essa queda dos espíritos nesse universo, eles se partiram, né? O ovo se partiu nesses opostos de feminino, né? Que é o universo do demiurgo, e aí teve um tipo de intervenção, né? Desses outros que estavam lá fora para tentar ajudar, para tentar resgatar, né? É mais ou menos isso aqui, lembra muito o mito do Narciso, né? O Narciso, ele tem aquela ideia de que o Narciso, ele viu o reflexo dele na água e ele achou tão bonito que ele ficou aprisionado, né, naquele reflexo. Ele ficou aprisionado no reflexo. E o demiurgo, né, esse universo do demiurgo, que seria um universo de sombra, essa sombra é como se fosse uma projeção sua dentro de uma ilusão. Tanto que a gente volta para o começo, né, que o Serrano fala que nós seríamos uma projeção desse eu verdadeiro. Né? Esse eu verdadeiro que está lá fora, no outro universo, na verdade ele se projetou aqui dentro e ele ficou tão alucinado com essa projeção que ele acabou esquecendo quem ele era de verdade, né? Tanto que eu gosto da ideia de... Hoje que a gente tem acesso à tecnologia, você tem a ideia de um jogo virtual, né? Essa ideia que a gente tem de jogo virtual é como se o espírito tivesse se projetado dentro de um jogo e ele esqueceu que ele estava jogando, e ele passou a viver como um personagem dentro de um jogo, né? Ele ficou tão alucinado com aquilo ali, né? Ficou tão enfeitiçado com aquilo, que na verdade ele acabou ficando preso ali, né? E aí depois, né, o Serrano continua, né? Após a partição de ele e ela, né, ou ela ele, à medida que ele e ela se distanciam através das estrelas e constelações, onde a manifestação ilusória do demiurgo é reproduzida e repetida no ideoplasma, né, nos infinitos pares de opostos, porque quanto maior a distância da primeira respiração, mais o número aumenta, até tornar-se incontável. A Mine hiperbórea se ofusca ficando cada vez mais fraca, né? Aqui, o Serrano traz a ideia do fractal, né? Para quem viu aquele vídeo do fractal, se quiser tirar a imagem aí já, para quem viu aquele vídeo do fractal que eu fiz, você vê que o fractal é uma repetição, né? Uma repetição contínua. Tanto que o próprio tempo, ele é um fractal. O tempo é 60 segundos, que formam 1 minuto. Depois 60 minutos, que formam 1 hora. Então é uma repetição alucinante, né? Uma repetição constante. E tanto que o próprio ventilador, se você vê o ventilador, ele está girando, né, para produzir energia, para produzir o ar. E o tempo é isso. O tempo é a rotação, né, a produção de mais energia. Então, 60 segundos produz 1 minuto. 60 minutos produz 1 hora. E é o fractal. E o fractal, ele precisa dessa repetição para continuar existindo. Porque é a repetição que vai alimentando ele, né? E o Serrano fala que esse universo do demiurgo, né, que é como se fosse uma simulação, ele vai repetindo, foi repetindo, né, ali os espíritos que caíram, e chegou num ponto que eles perderam a consciência. Então, eles ficaram completamente... É aquilo que eu falei, é como se eles tivessem entrado numa coisa, no começo talvez foi divertido ali, mas depois eles perderam completamente a noção, né? Perderam completamente a consciência.
E o Serrano fala que ali você teve a formação da segunda hiperbórea, né? Ele fala que a primeira hiperbórea, ela era fora do universo do Demiurgo. Tanto que o nome hiperbórea é além do vento bórea, né? Além do vento bóreas. Quer dizer, além da respiração, né, do vento, porque o vento, ou pneuma, né, os gnósticos gostavam de usar o termo pneuma, ou pleroma, é a respiração do demiurgo. E essa respiração do demiurgo, esse vai e vem da criação, porque conforme o demiurgo ele inspira, ele suga a criação para ele. Quando ele expira, ele joga a criação de volta. Então é um vai e vem, né, que são os ciclos da criação. Então essa respiração do demiurgo é daí que vem o nome, né? O nome hiperbórea é além do bóreas, né? Além dessa respiração. Então ele fala que a primeira hiperbórea foi de onde esses seres da cosmogonia do ovo órfico, né? Eles caíram. E dessa primeira hiperbórea não tem como saber nada, ele fala, que a gente só pode imaginar, né? Mas não tem como saber. Mas ele fala que quando esses seres caíram aqui, na primeira forma que eles tiveram, que eram forma de deuses, eles fundaram a segunda hiperbórea, né? Que é o que a gente conhece como Asgard, né? Asgard, ou ali aquela terra dos deuses. Eles formaram essa segunda hiperbórea. E essa segunda hiperbórea, ela existiu como um dos reinos, até tinha contato com a Terra, mas ela foi escondida pelo Poseidon, né, ou ali na época o rei da Hiperbórea, por causa da mistura, porque ele falou que parte desses hiperbóreos, que eram deuses manifestados nessa primeira forma, eles começaram a se misturar com os animais da terra, que eram ali já a criação do Demiurgo. E aí o Serrano ele traz aquela ideia do livro de Enoque, né, que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, né? Ele fala que ali foi a primeira queda. E ele fala o seguinte: quando acontece essa mistura, aquele ser ali, ele vai involuir. Então, quando ocorre a mistura, os hiperbóreos eles começam a involuir, a cair mais fundo na matéria, e quanto mais fundo ele vai caindo, ele vai involuindo para os reinos inferiores. Tanto que o Serrano fala que pode chegar num ponto que a involução é tão grande que não é o macaco que se torna um homem, é o homem que se torna um macaco, entendeu? É ao contrário, a escada é ao contrário. A escada vem do espírito, aí depois você tem ali o Deus, a projeção, você tem o semideus, o homem e depois o macaco. Não é uma evolução, é uma involução, entendeu? Então, o Deus é a projeção involuída do espírito. O semidivino, que seriam os heróis ali até das mitologias, eles são a mistura dos deuses com o animal. O homem já é o semidivino caído, involuído, e o macaco é o homem involuído. Ele fala que, na verdade, a caminhada é o contrário, porque ele fala que dentro dessas mitologias que as SS elas encontraram, tinha a mitologia do Urment, né? O Urmenst é a ideia do ancestral, porque Ur é um prefixo em alemão que significa primitivo, né? Ou ancestral, o mais antigo possível. Então, o Urmenst é o homem primitivo, o homem mais antigo, o ancestral. E eles falam que o ancestral era o próprio espírito. Ele era aquele ovo, nessa ideia que a gente tem do ovo órfico, era o espírito, era o Purusha, né? Era o ancestral. Ele era um criador e ele era o próprio universo dele, né? Ele era ali um criador dentro dele mesmo.
E aí, conforme ele vai evoluindo, né, ele faz a projeção dele na matéria, aí ele cria ali uma figura divina, mas é uma matéria mais sutil. Depois você tem o semidivino, o humano, o animal. Então é uma escada contrária, na verdade. Não é uma evolução, é uma involução. E ele fala muito disso, Serrano. E na verdade, aí ele continua, né, ele fala a questão da hiperbórea, só que ele fala que depois que o divino se misturou com o animal, os siddhas ali da segunda hiperbórea, eles fecharam a hiperbórea com o cordão dourado, eles isolaram ela do espaço-tempo para separar, para evitar a queda de mais siddhas ali nesse evento que aconteceu. Tanto que o Serrano fala que os castelos medievais, eles são cercados por um fosso, né? Os castelos, eles são todos cercados por um fosso. Ele fala que isso vem dessa origem, porque quando os divinos caíram e se misturaram com o animal, o Poseidon, ele circundou a segunda hiperbórea com um fosso, né? Que representa, ele fez o cordão dourado, ele fez um círculo, né? Tanto que também vem a questão da arquêmona, né? A arquêmona hiperbórea, que é você cercar. Então ele cercou a segunda hiperbórea com uma espécie de bloqueio, de barreira, para aqueles que estavam corrompidos não conseguir mais entrar, não ter mais acesso, né? E isso é falado em várias mitologias, né? O próprio Platão, ele falava que a Atlântida desapareceu depois que os povos se misturaram. Ele fala até da questão da miscigenação. Ele fala que a Atlântida desapareceu, ela foi para uma outra faixa de frequência, e como essa terra caiu, ela involuiu, essa terra não tem mais acesso àquela região. E o Serrano fala que todos os castelos medievais são circundados por um fosso, porque é uma lembrança desse acontecimento, né? Onde o Poseidon circundou a segunda hiperbórea para isolar ela do mundo, né? E tem uma coisa interessante que o Serrano fala, que a questão do Saturno, né? Ele fala que um dos reis dessa segunda hiperbórea foi Saturno. O Serrano, ele tem uma visão diferente de Saturno. Ele fala que o Saturno, ele devora o tempo, né? Não é que a gente tem essa visão de que o Saturno devora os seus filhos, né? Dentro do tempo. Mas o Serrano, ele fala que é o contrário. Ele fala que essa é uma visão que foi pervertida. Ele fala que o Saturno da hiperbórea, ele devorava o próprio tempo. Por isso que a hiperbórea não está incluída dentro do tempo histórico, né? A hiperbórea, ela está fora da respiração do demiurgo, ela está fora do tempo, por causa do Saturno. Ele fala, ó, a segunda hiperbórea havia sido regida pelo Sida Saturno e sua esposa Réa. Assim o disse Virgílio, né, em sua Ecloga Quarta, sobre a Idade Dourada. Voltará o reino de Saturno e Réia, né, o Sati Yuga. Sati é ser, né, que significa ser. Saturno, entre meio a runa Ur, né, que assinala a origem. Então ele fala que você tem Saturno, né, Sati Urno, né, que é o ser original, né, o rei da hiperbórea. Ele fala que o Saturno era o ser original, né, tanto que Sati Ur, que é ser original. Ele tem uma visão diferente. Ele fala que o Saturno, na verdade, ele não devora a sua criação, ele devora o tempo para sair da criação, entendeu? Ele tem uma visão diferente. E eu não tinha essa visão, porque para mim Saturno era um culto de adoração, né, da sinarquia,
o cubo negro de Saturno, tudo, mas ele fala que foi uma perversão, do mesmo jeito que foi pervertida a runa Hagal, né? Que a runa Hagal, ela é a estrela de Davi, ela foi pega e foi convertida na estrela de Davi, que é o hipercubo de Saturno. Mas, na verdade, ela tem também um significado hiperbórico. E o Serrano, ele também dá um significado para a Kundalini, né? Ele fala que a Kundalini hiperbórea é o vril. Ele fala que o vril é a Kundalini hiperbórea. Porque ele fala que o vril é uma energia que gira ao contrário da entropia, né? Porque a gente está num universo de entropia, onde as coisas se decompõem, onde você envelhece, né? Onde tudo está dentro do tempo, então tudo está sujeito ao passar do tempo. Mas ele fala que o vril, na verdade, é o contrário. O vril é uma energia que ele gira ao contrário do tempo e na verdade, ele te dá o poder de construir, né, dentro do tempo, de vencer o tempo. O Serrano traz essa visão também. E ele fala da questão essa questão da hiperbórea que ele fala, eu acho interessante, porque se você pegar até os livros, por exemplo, aquele filme do Senhor dos Anéis, você vê que quando termina a guerra e os elfos estão indo embora, eles vão para uma outra terra, que está numa outra dimensão, né? É interessante essa questão. O Serrano, ele traz isso. A questão da hiperbórea, né? Que é além do vento boreal, né? Além da respiração do demiurgo. E eu lembro disso daí naquele filme, principalmente do Senhor dos Anéis e aquele outro que lançou Os Anéis do Poder, quando os elfos eles estão indo embora, eles vão para um portal no mar, né, que é afastado, e eles atravessam uma porta e vão para outra dimensão, que é a dimensão verdadeira deles. E os homens também falam, né, que só os elfos são imortais. E os elfos só são imortais quando eles voltam para aquela terra, né? Que é naquela terra onde existe a perfeição, naquela terra onde as coisas são imortais. Por quê? Porque essa terra é fora do tempo, né? Essa terra é fora do tempo. Porque se você for parar para pensar, aqui onde a gente está, né? A gente está projetado, né? A gente seria uma projeção dentro de um corpo de matéria, né? Projeção de um espírito dentro de um corpo de matéria. Mas se você parar para pensar, esse nosso corpo, ele tem uma inteligência própria, né? Porque, por exemplo, como que a célula do seu fígado sabe que ela tem que produzir célula do fígado, né? Como que a célula do seu corpo sabe como que ela tem que se reproduzir? Como que, por exemplo, você toma um remédio e o seu corpo sabe, você toma um remédio para inflamação. Como que o seu corpo sabe que ele tem que mandar esse remédio para aquela parte do corpo que está inflamada? Entendeu? Então, você está dentro de um corpo que é controlado por uma inteligência e que não é a sua inteligência, né? Já parou para pensar nisso? Você está dentro de um corpo que é controlado por uma inteligência, um tipo de inteligência. Por exemplo, se você quiser ficar sem comer, você fala, não vou mais comer. Você não vai conseguir, porque o seu corpo vai te mandar sinal de fome, né? Então, quer dizer, você está dentro de um corpo que vai contra a sua vontade. E o próprio Serrano, ele fala isso, que quando houve essa queda, né, dos hiperbóreos nesse universo do demiurgo, essa projeção, né, desse ser original, ele foi sendo inserido em vários corpos que eram plasmados, né? Porque esse corpo, o demiurgo, ele plasmou, né? Ele plasma uma forma no éter e essa forma se manifesta na matéria. Então, esse nosso corpo, ele é plasmado, ele é uma plasmação dessa inteligência.
que foi criada, porque esse corpo foi criado para ser assim, né? Você sente fome por um propósito, você sente sede por um propósito, né? Então, esse corpo, ele foi criado dessa forma, ele foi projetado assim, mas projetado por quem, né? É aí que está a questão. Que, por exemplo, você está dentro de um corpo que muitas vezes não faz o que você quer, né? Então, quer dizer, você tem uma segunda inteligência controlando o seu corpo, além da sua. E o Serrano, ele fala isso, que esse corpo, ele é também uma projeção de 3 coisas, né? Tanto que daí seria 3 inteligências, né, dentro desse corpo, que seria o espírito, né, o corpo, a alma e o espírito. Ele fala muito disso. E o Serrano, ele traz também a visão de que ele traz uma visão um pouco diferente, na verdade. Ele fala que os éons, existem os éons hiperbóreos e os éons do universo do Demiurgo. Então você tem, o éon seria o espírito, né? Seria ali a forma original. E os éons hiperbóreos, eles são ou masculino ou feminino, né? Que é aquela questão que eu falei do ovo órfico, que é o ele, ela e o ela, ele, né? O ele, ela é o masculino e o ela, ele é o feminino. E esses éons, quando eles caem aqui, o éon hiperbóreo, ele não obedece o demiurgo. Já o éon, que é uma emanação do demiurgo, ele está subordinado a ele. Então a gente vê que tem essa questão, essa diferença, né? Até para quem leu os gnósticos, ali a gnose mais tradicional, percebe isso no Piste Sofia, né? O Piste Sofia fala um pouco disso. Dá uma parada agora aqui, o pessoal do chat tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Uau, que aula, hein? Poxa. Tá aqui só babando. Fantástica explanação, fantástica. De uma clareza, assim. Tem até um comentário aí da Ironi, né, que ela falou que ela tá lendo ou leu o livro e ela não teve essa elucidação que você está trazendo, essa clareza que você está trazendo, né? Porque às vezes a gente lê e muita coisa passa batido, né? E aí vem o Mateus, né, e traz assim. Não, mas é bem difícil. É uma literatura... leitura do Serrano é bem difícil mesmo. Então, deixa eu começar aqui com as perguntas. A Imaculada tem a primeira pergunta. Você observou nas obras da sabedoria hiperbórea algum fato que fundamente o modelo da Terra plana? Então, o modelo, né, que eu encontrei, né, até que era o John Dee, né, o John Dee, que ele falava sobre isso. É aquele modelo que eu já trouxe até, acho que na última live, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que são as cebolas, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver. Manita. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Arquivo. Aqui. Como que era a tela mesmo? Acho que tem que tirar essa outra aqui, né? Você tira essa aí... É parar tela aqui? Isso, parar a transmissão, isso. Aí. Agora você faz isso. Quer ver, ó? Tem esse modelo aqui, ó. Só que é o seguinte, esse modelo, tá vendo aqui, ó? Aqui seria a Terra, né? A Terra. Só que essa segunda
cebola, nessa segunda círculo aqui, ó, ele seria uma outra terra, numa outra dimensão. Cada círculo desse aqui, ó, é uma dimensão. É como se fosse uma cebola mesmo, né? Porque o John Dee, ele fala que esse universo era uma cebola. A cosmogonia hiperbórea também fala disso. Mas tem um jeito mais fácil de entender isso daí. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Aquelas bonecas russas, sabe? Aquelas matriosca. Deixa eu ver. Que é aqui? Não, não é. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Quer ver, ó, grava essa imagem na cabeça, ó. Imagina que cada círculo desse é uma outra terra, uma outra dimensão. Agora, tá vendo isso daqui, ó? Imagina o seguinte, não é que a Terra é plana, né? O pessoal, por exemplo, eu acredito que a Terra é uma projeção, ela é uma projeção de um plano, né? Ela é um plano de existência. A gente vê a Terra como se fosse plana, como se fosse um plano, né, de existência. Só que é o seguinte, imagina que você está aqui, ó, a gente está aqui, a menor Terra, né? A matéria, ela é 3% do universo do Demiurgo, né? Ela é a menor parte. A gente está aqui. Quando você passa para outra dimensão, você vai para a segunda Terra, entendeu? Então, por exemplo, quando você vai em direção à Antártida, você vai ser sincronizado com essa segunda Terra, que também é um plano de existência. Então, lá você também pode ter um outro plano. Você pode chegar lá e ser uma outra terra plana, entre aspas, né? Entendeu? Cada matriosquinha dessa é um plano de existência. E a gente está aqui no meio, como se a gente estivesse no centro da cadeia, né? A gente está aqui no centro da cadeia. Tanto que o Serrano, o Serrano, ele fala que cada chakra do seu corpo representa uma dessas terras, um desses planos de existência, entendeu? Ele ainda fala que cada chakra é um castelo, né? Cada chakra é um corpo e também é o chakra ele tem várias funções. Ele armazena as suas experiências. Então, cada chakra é um corpo, é uma porta, é uma roda e também representa uma dessas terras, né? Cada chakra representa uma dessas terras. E a gente está no chakra físico. Por isso que as coisas aqui são densas, né? A terra, o que a gente chama de terra, é o chakra físico do universo do Demiurgo, entendeu? É o chakra mais baixo, é o chakra da raiz, que é o chakra vermelho, né? E tanto que o chakra da raiz, quer ver, ó? Ele tem 4 pétalas, porque a Terra tem 4 cantos. Tá vendo como é interessante essa analogia? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Ó, tá vendo essa imagem? Ó, essa imagem é o chakra, é o estudo dos chakras que os próprios alemães faziam, né? Isso aqui é a própria, as SS que faziam. Tá vendo aqui, ó?
o chakra da raiz, ele tem 1, 2, 3, 4 cantos. Esse é o símbolo da Terra, entendeu? Então, a Terra é o chakra raiz do universo do Demiurgo. Se você subir, ó, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai subindo. Ó. O outro tem mais, ó. Tá vendo? E cada chakra desse representa uma dimensão do universo do Demiurgo que é manifestada no nosso próprio corpo. Porque o nosso corpo, esse físico nosso, é como se fosse o universo do Demiurgo impresso num pedaço de carne, né? Na matéria densa, que é a Terra. Por isso que a Terra tem 4 cantos. A Terra é o chakra da raiz, ó. Tá vendo? É o lugar mais baixo da manifestação. Porque a Terra, ela é um projeto em 2D que holografa uma Terra em 3D. Então, o 3D é o lugar mais baixo da manifestação. Né? E você vai subindo. Ó. E tanto que o Serrano, ele fala que aqui, ó, você tem o 7º chakra,